moro mais na Borborema, mas morei até os meus 25 anos. Essa história de morte de bebês, como foi que isso apareceu? Esse debate já aconteceu na Câmara dos Vereadores do Recife. Nos bastidores da política, os embates vão muito além do que é exibido ao vivo. Neste trecho, Jones Manuel revela os detalhes de um debate polêmico em Pernambuco e analisa a importância do confronto direto de propostas. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Agora, conversando com o Gabriel, no terraço, e vendo um carro branco, rondando, circulando. Carro branco. E aí o assessor dele tinha chegado mais cedo e nada dele chegar. Nada dele chegar, nada dele chegar, nada dele chegar. Quando deu 7 horas, aí foi a Mirella falar com o Gabriel e falou assim, ô Gabriel, e aí, bora começar? Como é que é? Já deu 7 horas e tal. Ele fez, não, peraí, deixa eu só resolver um negócio aqui com o assessor dele. Aí eu sento lá na mesa do podcast e fico esperando. Aí Gabriel chega e fala assim, ó, o vereador não vem mais, disse que teve um problema com a mãe, um negócio pessoal, usou a mãe pra mentir, daí você já vê o caráter, né? Teve um problema com a mãe e não vai vir mais não. Mas ele disse que poderia, quem sabe, fazer online. O que é que vocês querem fazer? Eu falei, não, Gabriel, não existe isso, fazer online, a gente combinou e tal, vamos fazer, normal, a entrevista só comigo, já que ele não veio. Aí beleza, vamos fazer. Aí, o outro assessor dele chegou e falou, ó, realmente o vereador não vai poder vir, mas ele falou que era de boa e tal, se vocês quisessem fazer. Qual era a expectativa, na minha avaliação? A expectativa era que o debate fosse cancelado. Ele fez essa presepada para o debate ser cancelado. Depois a galera do Recife Ordinário do podcast olhou as câmeras e viu que o carro branco que estava rondando a redondeza era o carro dele. Então ele estava lá desde 6h30 da noite. E não saiu do carro. Ficou esperando dar o horário, para quando desse o horário ele avisar que não poderia vir, para o debate ser cancelado. Enquanto isso, tava uma galera dele no chat do podcast, falando que eu que tinha faltado. Então a ideia dele seria cancelar o debate para criar uma mentira, para criar um factoide dizendo que eu que tinha faltado e criar guerra de narrativa, né? Começou o debate. O debate, sujeito... É um sujeito completamente descontrolado, sujeito grosso, mal educado, desrespeitoso, respeitou toda a equipe do podcast, respeitou os funcionários, sabe? É um show de falta de educação, total ausência de proposta, tava meio descompensado, meio alterado, o pessoal até no chat ficou dizendo que ele tinha cheirado algumas coisas, tinha usado raio, eu não entro nesse debate porque eu não faço falso moralismo, mas é isso, não tava... Enfim, tava numa situação... Ele chegou bem doidão, assim, e alterado ali, né? Sabe Deus por quê, gritando com você em pé, né? Querendo você, senta aí, exatamente. se acalme. Não, e eu sempre fico calmo, Rodrigão, porque, veja, esse tipo de gente feito ele pode fazer esse showzinho, porque imagina por um momento, se no lugar dele fosse uma mulher, por exemplo, fazendo aquele show, ela ia ser chamada de histérica, de descontrolada, de não sei o que, de não sei o que. Se é eu fazendo aquele showzinho, é arrogante, é imbecil, é mal educado, é o tipo de coisa que só homem branco pode fazer. Aqui vamos dar a caracterização precisa como é. Vamos falar a verdade. É o seguinte, ninguém pode fazer isso. O que você quer dizer é que quando ele faz, passa desapercebido. Porque fazer... É um papel que ninguém deve fazer, independente de cargo, postura, é mal educado em si. Isso, é um clássico. É mal educado em si, só que algumas pessoas fazem isso com consequências socialmente negativas menores. Isso. Como é o caso dele. Uhum. A gente começou o debate, eu tentando debater Pernambuco, tentando debater as propostas. Mostrando, por exemplo, as votações do Partido Novo. Tu tá com a blusa falando sobre a carreira de policiais do Instituto Oliver. Por exemplo, eu fiz a pergunta sobre a situação dos policiais, civis, militares, bombeiros, policiais federais, rodoviários federais, que no governo Jair Bolsonaro foi aprovada a contra-reforma da Previdência, que atacou, é o maior ataque aos direitos dos policiais no Brasil nos últimos 20 anos. O Partido Novo votou a favor. O Partido Novo votou a favor votou contra o piso da enfermagem, votou contra o piso das agentes comunitárias de combate à endemia, tá contra o fim das escalações por trazendo debate para Pernambuco e o bicho não respondia nada. Foram a favor de todas as privatizações aqui em Minas, negociaram com a Vale aqui para não indenizar. Minas Gerais tem um dos piores salários de policial do Brasil, governo Romeu Zema, são anos de governo do Novo. Minas Gerais paga um dos piores salários de policial do Brasil inteiro em termos de infraestrutura da Polícia Civil, de equipamento de investigação, de aparelhagem, por aí vai. A Polícia de Minas Gerais é uma das mais precárias do Brasil. Se você considerar o PIB de Minas Gerais, o percentual de riqueza, vis-a-vis, por exemplo, que é a situação dos estados do Nordeste, Minas Gerais tem a polícia mais precária do Brasil, considerando que aqui é o nível de riqueza do estado. Entende? Então,
A gente tentou fazer esse debate e o debate sobre Pernambuco. Só que aí o bicho ficava dizendo que, xingando. Quando eu fazia uma crítica política à governadora, ele ficava falando que a governadora era bonita, que a governadora é linda, que tá amando da governadora. E assim, ele é aliado da governadora, viu? Ele trata assim uma mulher que é aliada dele. Imagina as adversárias políticas. O que ele faz na Câmara dos Vereadores com as vereadoras progressistas, assim, barbaridade por cima de barbaridade. Aí veio com esse negócio da Borborema, né? Veio dizer que ninguém da Borborema me conhece, sendo que ele tem articulação com a galera de uma página, que é a Borborema Ordinária, que é uma galera ligada ao Novo. Aí pegou 3 áudios que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém conseguiu entender o que os áudios estavam falando pra dizer que ninguém na Borborema me conhece. Eu não moro mais na Borborema, mas morei até os meus 25 anos. E assim foi se desenrolando um debate, uma luta muito grande de respeito às regras e por aí vai. E aí, veja, o debate tinha um bloco de temas livres, né? E aí no bloco de temas livres eu queria muito debater o Romeu Zema, que é o candidato dele a presidente, né? Queria muito, muito, muito debater o Romeu Zema. E aí tava esperando chegar no bloco de temas livres. E ele passou o debate inteiro, defende assassinato de bebês e de mulheres, defende assassinato de bebês e de mulheres, defende assassinato de bebês e de mulheres. E aí quando chegou nesse tema da questão da Palestina, eu quis matar o tema num bloco só, arrematar aquilo ali, para, na segunda pergunta, eu entrar no tema Romeu Zema. Entrar no governo de Minas Gerais. Porque, como vocês já viram aqui nas entrevistas, eu conheço Minas Gerais. Sim. Conheço bem Minas Gerais. Mostrei isso no debate com o Caprese. Inclusive, que eu conhecia o estado melhor do que ele, diga-se de passagem, né? Ô, Robertinho, foi ou não foi? Foi ou não foi? Robertinho concorda, que Robertinho ele paga de neutro. Ele paga de neutro. Teve um debate com o Zé Vitor também, que você debateu o agronegócio. Aqui de Minas Gerais, com muita tranquilidade. Eu conheço Minas e eu conheço o que é o governo Zema. Em detalhes. Em detalhes, na saúde, na educação, na infraestrutura, na política fiscal e por aí vai. E aí, repare, o bicho passou o debate inteiro fugindo do debate. Inclusive, se vocês repararem, quem assistiu inteiro viu que, por exemplo, Pernambuco e o Brasil inteiro vive um crescimento assustador do número de feminicídios e casos de violência contra mulheres e meninas, né? A gente tentou o tempo todo trazer esse debate, apresentar nossas propostas, apresentar o que a gente vem trazendo na pré-campanha, porque, por exemplo, Pernambuco, um estado de quase 10 milhões de habitantes, só tem 15 delegacias da mulher, Robertinho. Só tem 15. Dessas 15, só 7 funcionam 24 horas. E você tem regiões inteiras que não tem uma delegacia da mulher. É o caso do Sertão do Araripe, por exemplo, não tem nenhuma. Zero. Você tem cidades gigantescas, como é o caso de Santa Cruz do Capibaribe, né, que tá entre a 13ª maior cidade do estado, a 3ª maior do agreste pernambucano, tem mais de 100 mil habitantes, não tem uma delegacia da mulher. A maioria dos municípios de Pernambuco não tem plano de enfrentamento à violência contra a mulher e misoginia. A maioria dos municípios de Pernambuco não tem nenhum equipamento público de acolhimento às mulheres vítimas de violência. A maioria dos municípios de Pernambuco não tem nem sequer uma patrulha Maria da Penha. Essa é a situação da violência contra a mulher em Pernambuco. E a gente tentou o tempo todo trazer esse debate e ele fugindo do debate. Inclusive, dizem as más línguas que ele fugiu do debate porque ele tem um esqueleto ali no armário que não queria que aparecesse. Mas eu não vou entrar nesse debate porque eu faço um debate teórico e de proposta. Beleza. Quando entra nesse negócio da questão da Palestina, ele faz uma pergunta que é falsa. E aí, gente, esse ponto é muito importante. Ele vê com esse negócio, o Hamas mata bebês e estupra mulheres. Gente, obviamente, e isso está claro no debate inteiro, quem fez a crítica à violência contra a mulher, à misoginia, ao patriarcado, quem apresentou propostas foi eu. Obviamente, eu sou contra e milito contra todas as formas de violência contra a mulher. Agora, a pergunta dele, Robertinho, tem uma mentira. Aliás, tinha 2. Qual é a mentira? Essa história de morte de bebês, como foi que isso apareceu? Teve o ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Em seguida ao ataque, começou a circular uma história de que, supostamente, o Hamas teria morto 44 bebês decapitados. E aí é uma história horripilante, né? Que choca qualquer pessoa. Nota histórica importante. Quando teve a primeira guerra do Golfo com Bush pai, uma das justificativas para a guerra é que supostamente os soldados iraquianos teriam entrado no hospital no Kuwait,
teriam tirado 40 bebês das incubadoras e deixado os bebês para morrer. E que isso foi usado como justificativa para o Bush pai fazer a primeira guerra contra o Iraque, a primeira guerra do Golfo. Depois de um tempo descobriu-se o quê? Que a história era falsa, que nunca tinha acontecido e que a menina usada para dar o depoimento dizendo que viu os 40 bebês sendo tirados da incubadora e sendo mortos pelos soldados iraquianos, a menina era filha do embaixador dos Estados Unidos no Kuwait. Aí fizeram uma guerra com base numa história falsa, mataram milhares de pessoas, ninguém nunca foi punido por isso, ninguém nunca foi responsabilizado. Aí, 12 anos depois, vem a Segunda Guerra do Golfo, em que os Estados Unidos, de novo, com base numa mentira, invadem o Iraque, dizendo que tinha armas de destruição em massa, que também nunca foram achadas as tais armas de destruição em massa. Fecha parênteses. Então, é uma história muito parecida com a história do caso do Kuwait, né, dos 40 e tantos bebês que supostamente foram mortos. Aí, o que a imprensa faz? A imprensa começa a perguntar. Não, show. O governo de Israel, o IDF, né, que as Forças Armadas de Israel, que vocês já entrevistaram gente aqui, tá dizendo que tem 44 bebês que foram mortos. Vamos ver as provas, né? Vamos ver as provas e tal e tal. Depois de um tempo, depois de mais ou menos 4 meses do 7 de outubro, o próprio governo de Israel admite que foi mentira. Então, esse ponto é muito importante, gente. Foi mentira a história dos 44 bebês assassinados e decapitados. Simplesmente. Foi mentira. Jones está dizendo que o Hamas é santo, que é... Não, estou dizendo que é fato. O governo de Israel, até aquele mentiroso, quanto mais genocida do Benjamin Netanyahu, admitiu que é mentira. Show. Aí vem a segunda questão. Ele pega um depoimento de uma moça, Ilana, e no depoimento ele bota em inglês e ele mente o que ela falou. Eu vou ler para vocês o trecho do que ele falou para ser bem fiel. Veja, ele disse aqui: isso aqui é uma moça que passou 1 ano e 2 meses em poder do Hamas. Ela foi, desculpa a palavra, esse horário, mas enfim, ela foi estuprada por mais de 60 pessoas do Hamas. Ela dizia que estava menstruada e que chegou a engravidar. Fizeram o aborto dela para continuar estuprando essa mulher. Ela fez uma cirurgia para poder juntar ou separar de novo ânus e vagina. Essa é a vítima do Hamas que você defende, Jones. A Ilana, ela não falou nada disso. Tudo isso aqui é inventado. Tudo. O depoimento dela é outro. A Ilana foi uma jovem... Foi uma jovem que foi sequestrada no 7 de outubro e que não passou 1 ano e 2 meses, ela passou 55 dias. E aí teve uma troca de prisioneiros entre o Hamas e o governo de Israel e ela foi libertada depois de 55 dias. Ela não passou 1 ano e 2 meses, ela não falou que foi estuprada, ela não falou que engravidou, ela não fez nenhuma cirurgia, nada disso aqui é verdade. E vários palestinos falam que quando acontece esses ataques, os palestinos eles pegam cidadãos israelenses para trocar por centenas de palestinos que estão presos nas prisões israelenses. Exatamente. Sofrendo tortura todos os dias. Israel tem mais de 10 mil palestinos presos sem julgamento. E aí, veja, não é opinião minha, é opinião da ONU. A ONU colocou Israel na lista negra de violência sexual em conflitos militares. A ONU. E tem vídeos. Tem vídeos de prova, soldados israelenses. É relatório da ONU. Estuprando mulheres, tem denúncias Rodrigão, deles treinando cachorro. É relatório da ONU, tá comprovado. E aí, na resposta que eu fiz, na ideia de querer passar logo desse assunto para ir para o assunto Romeu Zema, o que foi que eu fiz? Eu já adianto o ponto, porque como eu estudei muito sujeito, esse debate já aconteceu na Câmara dos Vereadores do Recife. Aí vereadores falaram assim, mas ninguém aqui apoia o Hamas não. Aí ele começa, mas você apoia a luta armada? Mas você apoia terrorismo? Mas você apoia solução pacífica e tal? Na ideia de querer adiantar logo e querer entrar no bloco sobre Romeu Zema, eu começo a minha resposta falando da luta palestina de maneira geral, vou fechar para encerrar o assunto dizendo assim, e ninguém aqui apoia a violência sexual. Aí ele me interrompe. Aí começa a brigar com o apresentador. Aí aparece aquele momento da briga, que depois o apresentador, o Gabriel, gravou um episódio explicando, papapá. Quando eu volto a falar, aí eu digo, e sim, é óbvio que ninguém aqui apoia eventuais casos de violência sexual cometidos pelo Hamas. E por que eventuais? Porque o que ele falou era mentira. Sim. O que ele falou era mentira. E o que você está dizendo é que
mesmo que aconteça. O debate de ideias e o esclarecimento dos fatos são essenciais para a construção política. O que você achou dos pontos abordados? Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal para não perder os conteúdos.